Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada, seja bem-vindo ao Manjericast, onde a gente fala sobre gastronomia, gestão, empreendedorismo, tudo aqui relacionado ao food service. E hoje nós estamos com um tema importantíssimo, que é a saúde mental na gastronomia. Seja para você que trabalha na gastronomia, seja para você que empreende, ou para você que quer mesmo entrar no setor, esse é um assunto importantíssimo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou o Henrique Mineto. Aqui tá aparecendo para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos episódios incríveis. E sem mais enrolação, quero apresentar aqui minha querida colega, professora e alguém que domina mega esse assunto da psicologia, que é Paloma Lopes. Seja bem-vinda ao Manjericast. Tudo bem? Tudo bem, Henrique. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança em mim, no meu trabalho. E vamos conversar um pouquinho e desconstruir alguns tabus aí relacionados com a saúde mental. Perfeito. Mas vamos lá. Lendo ali um pouquinho o currículo, você vê ali graduação, pós, mestrado, já chegando num doutorado, né? Tá tão nova. Mas vamos lá, tirando essa parte currículo, papel. Quem que é a Paloma Lopes? Conta um pouquinho pra gente. E uma pergunta que eu faço para os meus alunos da graduação, né? Quem é você? Legal. E a gente fica pensando assim, é complexo, né, se apresentar assim, falar quem que eu sou, né? Nesse âmbito profissional, eu sou professora universitária, né, de cursos de graduação, supervisora de estágio clínico, sou psicóloga clínica, né? Então, até comentando com você antes, eu não atuo na área organizacional mesmo, né, nessa parte mais laboral, que é um assunto que a gente vai conversar muito hoje. Só que eu tenho muito embasamento sobre isso no contexto clínico, né? Dos pacientes que chegam para mim na clínica. Então, de maneira geral, né? Por mais carinha nova que eu tenho, não sou tão novinha assim, né? Tenho já uma formação, como você citou, voltada aí para essa esfera da saúde mental. E, no geral, é isso. Eu sou uma pessoa normal, né? A gente vai desconstruir esse contexto do normal, que versa e trabalha muito nesse contexto mesmo de saúde mental e de entender como que funciona aí essa psique humana. Perfeito. Interessante que a gente tem mais um convidado. Ele tá aqui embaixo, nosso mascotinho, o Manjerito. Se você segue a gente lá no Instagram, @manjericast, você vai ver ali várias animações, imagens, o Manjerito divulgando oportunidades na gastronomia. Então, segue lá, acompanha a gente para você ver algumas novidades bem interessantes. E você falou um ponto interessante, que é normal. Dentro de um ambiente, de um restaurante, a gente vê até o pesadelo na cozinha, o jacan. Muitas vezes é normal ver o pessoal gritando, brigando, dando bronca. Só que, será que é normal mesmo um ambiente de tanta pressão? Como lidar com essa pressão? Como que você acha, doutora? Começando assim, desconstruir. Na psicologia, a gente não usa mais esse termo normal, né? Porque o normal, ele vem de algo que é normalizado, né? E é isso que você trouxe. Foi normalizado, né? Pelo contexto de atuação em cozinha, ter chefes, ter profissionais que são superiores, que gritam com, né, os seus subalternos, que tem muitas vezes, né, assediam, humilham, né? Então, nesse contexto, foi normalizado. E é algo que, se ele foi normalizado, então a gente tem que desconstruir, né? Então, isso tem que deixar de ser considerado normal. E a gente, você perguntou, né? Como que a gente enfrenta isso? Como que a gente consegue lidar com essa pressão, com esse tipo de contexto? Começa sendo uma resistência, não aceitando, né? Então, se você sofre algum tipo de violência nesse sentido, primeira coisa, não se cale, né? Procure algum superior maior que você possa buscar para te auxiliar. E algo mais importante do que isso, esteja com a sua saúde mental em dias, né? E por saúde mental, a gente acaba dividindo, né? Tem um dualismo, como se fosse saúde física e saúde mental, duas coisas separados e que a gente tem que cuidar de um e de outro, quando na verdade eles estão relacionados e é uma coisa só. Para que eu tenha uma saúde mental considerada saudável, equilibrada, a minha saúde física também tem que estar equilibrada, tem que estar saudável, né? Uma coisa puxa a outra. Então, nesse contexto, cuide da sua saúde. E isso envolve também a sua saúde de relações sociais, né? Então, para que eu tenha, então, capacidade de lidar com situações que envolvem muita pressão, que envolvem muito sofrimento, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, eu tenho que ter recursos, né, meus, psicológicos,
psicológicos, físicos, de apoio e relações sociais para enfrentar isso. Porque quando eu tenho isso, então eu consigo realmente trabalhar e conseguir ter recursos para enfrentar, né? Então, se a oposição chegar para um superior, um RH, e falar, olha, tá acontecendo isso, né? E eu estou sofrendo uma violência e eu preciso que alguém aqui me escute, que me ajude, né? Então, o primeiro passo é esse, se cuidar. Mas ao longo da nossa conversa a gente vai pensar aqui estratégias de como fazer para manter esse cuidado. Muito legal. Agora você tocou num ponto muito interessante que realmente muita gente dissocia, né? A questão da saúde física da saúde mental. Às vezes a pessoa vai lá, vai na academia, puxa um ferro, né? Faz ali um baita de um treino, fica ali bem fortão, mas o mental fica de lado. Então, pelo que eu entendi, assim, são duas coisas que tem que andar juntas, especialmente quando você trabalha em ambientes que exigem mais fisicamente, psicologicamente. Eu tenho que cuidar do corpo, aquele famoso, né? Mente sane e corpo sane. Né? Eu tenho que pensar sempre nos dois, né? Isso, vamos pensar no contexto de comida, né? A gente não come, a gente não se alimenta só para suprir uma necessidade biológica, né, necessária, que é a nutrição que o nosso corpo precisa, né? Vocês que trabalham na área da cozinha, vocês sabem que a gente come com os olhos, né? A gente come com o desejo. Então, esse comer, ele vai para além dessa necessidade fisiológica que a gente tem, né? Então, da mesma forma, é o nosso corpo, é a nossa mente, né? Um puxa o outro. E tem aqueles memes atuais, tipo, academia é a minha terapia, né? Ou eu faço tal coisa, é a minha terapia. E tudo bem, tem muitas coisas que são terapêuticas. O cuidado com o corpo é essencial para que você mantenha uma mente sã. Então, fazer exercícios físicos, manter uma alimentação saudável, né? Então, a gente está falando aqui com pessoas que trabalham no ramo da alimentação. Então, assim, se alimentem bem também, né? Cuidem desse corpo, cuidem dessa mente. Então, o foco é não ver como se fossem coisas separadas. E, claro, um vai auxiliar o outro. Se eu estou cuidando do meu corpo, consequentemente, isso vai me ajudar também a cuidar da minha mente. Só que vai chegar momentos que talvez só fazer exercícios e coisas para o corpo não seja suficiente, né? E aí é o que a gente vai conversar. Quando acontecem coisas que nos desestabilizam, a gente vai precisar focar em práticas mais voltadas porque a gente chama de saúde mental, né? Trazendo esse mental como sendo aspectos psicológicos, né? Que a gente tem das emoções, dos afetos, das relações sociais que afetam toda a nossa existência, né? Toda a nossa vida. Nossa, eu te falo, Paloma, que assim, meu dia é diferente quando eu faço exercício e quando eu não faço. Tanto em produtividade, em conseguir resolver questões, até no próprio humor. Acho que bate muito. Elas são coisas que se conversam mesmo, né? Sim, o exercício físico, ele libera né, adrenalina, noradrenalina, que são neurotransmissores, né, que estão relacionados aí com a sensação de bem-estar. Então, quando você pratica exercício físico, você tá ali, né, endorfinado, você tá ali com a sensação de bem-estar. Então, isso é essencial, né? Muito legal. E olhando ali pela câmera da verdade, como diria o Clodovil, né, sempre menciona, uma coisa que a gente percebe é que quando alguma coisa não tá muito legal na parte mental, ela não é que nem na física, que você fica com uma febre, que você fica com uma dor. Ela é mais silenciosa. Quando que eu consigo perceber que, opa, acho que já tá na hora de eu procurar ajuda, já tá na hora de eu buscar alguém especializado? Esse é um assunto muito interessante, Henrique, porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem, primeiro, esse tabu de que é inferior à saúde física. Porque como que é? Eu tô com uma febre, eu vou no médico, eu tomo um remédio, passou. Aquele remédio vai agir naquele problema de forma imediata, né? Você vai estar ali, digamos, curado daquilo. Na saúde mental não é bem assim, né? A gente até tem os medicamentos, a psicologia ela não trabalha com prescrição de medicamentos, então se o foco da pessoa for ter um medicamento, não procure psicólogo, porque você não vai ter isso. Nossa, eu não sabia. Só quem prescreve medicamentos são psiquiatras. E assim, a gente tem medicamentos para transtornos mentais, porque eles vão atuar justamente em neurotransmissores. Mas nem homeopático, nada? Aí depende muito do seu tipo. Para o que você quer, por exemplo, eu tô me sentindo mais ansiosa, eu posso tomar um chá, né, que tem um efeito mais calmante, mais relaxante, ok, não tem problema, né? Só que qual que é o foco da psicologia? Por que a gente não trabalha com medicamento? O medicamento, assim como adoecimento físico, ele vai agir em algo biológico.
né? Medicamentos para problemas mentais, né? Transtornos mentais, ele vai agir em neurotransmissores. E ok, a pessoa, digamos, ela tá ansiosa, ela vai tomar um medicamento, ela vai ter essa calmaria. O remédio, ele vai conseguir proporcionar esse relaxamento. Só que o remédio, ele não vai resolver o que causou a ansiedade. Esse é o ponto. Você tá ali, né? Tomou o medicamento, relaxou. Quando a ansiedade voltar, porque ela vai voltar porque você não tratou o que causou a ansiedade, você vai ter que tomar o medicamento novamente. E aí você se torna dependente de um medicamento enquanto você não trata o que está realmente causando. Por isso que o foco da atuação da psicologia é tratar o que está causando. Primeiro, identificar o que está causando para poder conseguir ajudar a pessoa, então, a trabalhar essas causas e conseguir, então, ter não é essa perspectiva de cura, né? Porque quando a gente trabalha com saúde mental, é que nem saúde física. Você estava com febre, você cuidou da febre, mas você vai sofrer, pode vir a ter uma febre de novo se você adoecer de novo, né? Saúde mental é do mesmo jeito. Você trata uma coisa, acontecem coisas na sua vida que vão, né, te desestabilizar, você vai precisar, então, tratar novamente. É normal. Né? Então, a gente busca identificar essas causas para ajudar. E você perguntou, né? Então, como que eu consigo saber que eu preciso de ajuda profissional, que eu preciso procurar um psicólogo, né? Quais que seriam esses sinais de alerta para mim saber que, olha, não estou conseguindo enfrentar sozinho, preciso de ajuda, né? O primeiro ponto é esse. Você tá com essa sensação de que eu não estou bem. Eu não estou conseguindo resolver sozinho, né? Coisas que para mim eram normais no meu dia a dia, eu conseguia, no trabalho, eu conseguia lidar bem com as frustrações, com os estresses do trabalho. Agora, uma coisa muito pequena, ela consegue me tirar do sério e isso me deixa mal por dias e eu não consigo elaborar, fico remoendo isso. Então, é um sinal de alerta. Tá? Não necessariamente que isso signifique que você tem um transtorno mental, não é isso, né? Até porque saúde mental é uma coisa, transtornos mentais são outras, né? Transtornos aí já são a gravidade, né, dessa esfera mental. Mas a gente tem dificuldades, problemas mentais o tempo todo, né? A vida, ela exige isso. É que nem uma gripe, você gripe, adoece, vai ter uma gripe mais leve e vai ter uma mais forte, né? Então, primeiro alerta é esse, não estou me sentindo bem. Né? Não estou conseguindo lidar com isso sozinho. Então, isso é sinal de que eu preciso de uma ajuda profissional. Perfeito. E é interessante, você tocou num ponto bem legal, que muitas vezes a gente ouve isso, né? Ah, não, é frescura. Não, isso é falta de trabalho. Acho que mesmo hoje, mesmo com muito mais informação à disposição, a gente ainda tem muito essa questão, que você até falou também, teve um problema, passa no RH, conversa. Muitas vezes o pessoal ainda não tem sensibilidade para tratar essas situações, né? E o problema também das empresas, assim, de grandes empresas, às vezes você, mesmo quando tem um setor de recursos humanos, né, RH, não tem profissionais capacitados para fazer o acolhimento desse colaborador que chega no nível de sofrimento muito grande, né? Porque a acolhida também tem que ser uma acolhida específica. Imagina que a pessoa, ela tá no nível que ela para e pensa, eu não consigo resolver sozinha, eu preciso de ajuda, né? Então, já é um nível que já extrapolou. E aí, você chega para procurar ajuda e você é maltratado, ou a pessoa já olha para você e fala assim, nossa, mas você tá com ansiedade, né? Se fosse uma doença de verdade, você está com isso, né? Como se adoecimento mental não tivesse a relevância. Então, por mais que hoje em dia já muita coisa tenha sido desconstruído com relação à saúde mental, ainda muita coisa é um tabu, né? Ainda muita coisa é visto como frescura. E isso no âmbito também empresarial, né? Das empresas. Inclusive com a oferta de benefícios para cuidado de saúde mental, né? Você pega lá um convênio que é comum as empresas oferecerem, quando você vai olhar quais os serviços que estão dentro desse convênio, são poucos os que ofertam um processo de psicoterapia com psicólogo, né? Ou um serviço para que você passe com um psiquiatra, ou que tenha outros serviços de saúde mental, sei lá, yoga, meditação, né? Ou que você faça outras atividades que vão colaborar com a sua saúde mental. Então, assim, mostra que o cuidado com a saúde mental, por mais que dê a entender que hoje em dia está sendo priorizado, na prática isso não acontece. E aí o colaborador, quando ele vai pesquisar, quando ele chega no ponto que ele vai precisar desse serviço, ele se depara que ele não tem essa assistência que a empresa diz que tem, né, que oferece. E é interessante você estar falando isso. Se você também vivenciar essa situação que eu falar, comenta aqui embaixo,
que muitas vezes a empresa até fornece um convênio, mas não é aquele convênio muito bom. E você custa para marcar um psicólogo, e quando você marca, às vezes a pessoa atende de má vontade, não tá ali tão contente. Eu sei que não dá para entrar muito no mérito do trabalho dos colegas, né? Mas pego por experiência própria várias vezes. Eu fui procurar e não foi legal. Foi um atendimento tipo assim, ó, vamos lá, que tem que vir outro, né? Totalmente o oposto de uma situação exatamente como você falou. Vou mandar um abraço para Ju Oliveira, que foi a minha psicóloga. Um dia ela vai vir aqui também. E eu tava numa situação que ela chegou uma hora e falou: Henrique, você não. Exatamente o que você falou, Henrique, você não precisa de remédio. Henrique, você estava cansado. Você precisava botar pra fora. Você fez isso, você botou pra fora, a sua vida deslanchou. Então, é interessante. Quando você falou do remédio, eu perguntei muito por causa disso. Porque às vezes é o que você falou, é a raiz, né? O remédio, beleza, eu vou te dar uma sensação ali de alívio por um tempinho, mas daqui a pouco vai voltar. Agora, tirar talvez essa carga, aliviar, ter um espaço de acolhimento, às vezes é muito mais efetivo e não acaba com a sua saúde, né? Sim, e vou defender a minha categoria. Claro, uma defesa que não é tão defesa assim, né? Mas a prática de convênio para profissionais da saúde é uma prática muito abusiva, né? Imagino. Se paga muito pouco, é uma demanda muito grande, né? Então, quem já precisou de serviço de psicoterapia que procurou, você demora dias, às vezes meses, para conseguir uma vaga com um profissional, porque a agenda é lotada, né? Então, assim, não tô defendendo, porque se você aceita atender por convênio, você tem que dar o melhor serviço. Então, nesse sentido, se eu aceito, enquanto psicóloga, trabalhar por convênio, eu preciso oferecer o melhor serviço que eu posso, independente do que eu aceitei receber por isso, né? Só que na prática é isso. O próprio sistema de convênio, ele sobrecarrega o profissional. Então, são muitos atendimentos. O atendimento padronizado, que eu atendo, por exemplo, em clínica, que é o comum para psicologia, é 50 minutos semanais. E a gente não encontra isso, às vezes, no convênio. É um atendimento de 20, 30 minutos, né? E o que é que você consegue fazer em 20, 30 minutos, né? De falar nada, né? É muito pouco, é muito escasso. É claro que já gera um alívio para a pessoa que está no sofrimento, porque você vai ter ali 20, 30 minutos de um espaço para você, né? Mas ainda assim, falta isso das empresas, né, de uma maneira geral, principalmente as empresas que trabalham com saúde mental, de falar assim, poxa, né, mas vamos dar uma remuneração melhor para esses profissionais e vamos dar mais tempo também para que as pessoas tenham nesse serviço, né? Então, se a psicologia trabalha com 50 minutos, vai ser 50 minutos. É claro que tem convênios e convênios, né? Eu tô falando aí a depender do convênio. Tem convênios ótimos, que você não tem tanta demora assim, consegue profissionais, né, qualificados, com o tempo regular que deveria ser. Então, vai depender muito do tipo de convênio. Então, empreendedor da gastronomia já tá aí uma liçãozinha de casa. Dá uma olhadinha no convênio, vê o que ele oferece ali na parte de saúde mental também, porque realmente é um ambiente que tem pressão. E eu acho que assim, tem a questão da pressão que faz parte do ambiente, que independente da atividade que eu fizer, eu vou ter. E tem uma pressão mais excessiva, que às vezes até eu não sei controlar. Acho que muito do que acontece com muitos chefes é isso. Eu recebo uma pressão, eu não sei filtrar e eu acabo descontando, né, no meu colaborador. Mas saindo um pouquinho dessa esfera, uma coisa que a gente percebe muito em quem está na cozinha, especialmente nas meninas, as alunas que eu converso, é essa questão de assédio. Né? E eu imagino que, às vezes a menina depende desse trabalho, seja para ajudar a família. Eu vi muitas ali que eram mães solos, tá? E aí chega lá alguém mal intencionado. Cara, como lidar com isso daí? Como não surtar? Tá? Porque eu imagino, assim, não posso falar como uma mulher, obviamente, mas eu tento me colocar no lugar, deve ser algo que mentalmente detona a pessoa, né? Ser mulher não é nada fácil, né? Como mulher. E o pior do assédio é porque o assédio ele costuma ser um assédio, muitas vezes, fantasioso no sentido assim, dele aparecer como se ele fosse um elogio, né? Então, ele vem mascarado como um elogio. Então, a pessoa fala, mas eu não estou assediando, eu estava elogiando, né? E aí, como que você consegue diferenciar um elogio, né, realmente de um assédio?
primeiro ponto, não é não. Você disse algo e a pessoa ela ficou constrangida, ela demonstrou não ter gostado daquilo, ou ela verbalizou, olha, não gostei que você falou isso. E isso é uma lição que nós mulheres temos que aprender no ambiente de trabalho. Se posicionar. Aconteceu uma coisa, não fica calada, não só ri, fica, vou deixar pra lá, porque... Não, chega na pessoa e fala, olha, você comentou isso, eu não gostei, gostaria de pedir pra você não repetir novamente. Esse é o limite, colocar o não. A pessoa pode respeitar e ela pode não respeitar. Se ela respeitar, ótimo. Sinal de que ela entendeu que o que ela cometeu foi errado. Se não, aí realmente você não pode ficar calada, não pode permanecer. E é muito difícil porque nessa relação que você trouxe, é uma pessoa que é seu superior. Então você imagina, se eu vou para um superior maior e faço uma denúncia, eu vou perder meu emprego, né? Corro o risco de perder o emprego. E todo mundo trabalha porque precisa, né? Aquele discurso do capitalismo de que trabalhar é muito bom, todo mundo ama, não é verdade. A gente trabalha porque a gente precisa, né? A gente precisa ter dinheiro para comprar os nossos bens. Tinha o seu Madruga que falava, né? O ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa trabalhar, né? E é claro, o trabalho é um ambiente também que pode proporcionar saúde mental e pode não proporcionar. Na maioria das vezes não proporciona, né? Mas identifiquei esse assédio, aí você tem que ponderar, colocar mesmo numa balança, né? Compensa eu ficar anos da minha vida aguentando assédio, sofrimento, burnout, outros tipos de pressão para além do assédio que eu posso estar sofrendo, ou realmente fazer a denúncia e correr o risco de perder o emprego, né? Então, assim, ok, perdi o emprego. Qual o pior cenário? Eu sempre falo isso muito para os meus pacientes. Imaginar qual o pior cenário que poderia ser. Pior, perdi o emprego. Mas não tem outros empregos que você possa tentar? Será que vale a pena você passar 10 anos da sua vida numa empresa sofrendo, com sua saúde completamente desestabilizada, que vai afetar completamente as outras áreas da vida, né? Porque o trabalho, ele afeta a área pessoal, de relações, né? Da saúde, como a gente está conversando aqui. Ou não, eu vou realmente fazer a denúncia, se for para ser demitida, arranjo outro emprego em um lugar que possa realmente me respeitar e vai me valorizar enquanto colaboradora, né? Mas não é fácil, é um processo que a gente trabalha muito no contexto clínico, né? Levar a pessoa a ter essa iniciativa, a ter essa elaboração de que, para mim, para minha saúde, às vezes o melhor é não continuar nesse emprego. E até um caso interessante, como você falou, né? Não é fácil ser mulher. E agora trazendo um pouquinho aqui para a cadeira dos homens, uma coisa que eu vejo muito em quem tem essas práticas é o de inverter a culpa. Então, por exemplo, mas também ela veio com aquela roupa, ou ela posta foto daquele jeito, ou ela faz daquela forma. Como se isso fosse um salvo-conduto, né, para se fazer o que o bem imaginar. E não é assim, né? Então eu fico imaginando, agora falando pro empreendedor da gastronomia também, né? Pô, precisa ter um canal ali, até a lei, dependendo se for operações grandes, pede, né, para ter um canal de denúncia, né? Mas assim, não adianta nada eu botar um canal de denúncia que quem lê o e-mail é a chefe da pessoa, às vezes a pessoa que está praticando o próprio abuso, né? Sim, e fica um alerta para os homens colaboradores que trabalham com mulheres que podem estar sofrendo assédio. Não fiquem calados também, não sejam omissos, né? Se você presenciou um colega seu cometendo assédio, repreenda também, né? Não seja conivente com assédio, não ria da piadinha que ele fez ou do assédio que ele cometeu. Pelo contrário, vá lá em frente também. Fala, oi, cara, não fala assim com a menina, com a moça. Então, assim, também assumam esse papel de cuidado com as mulheres, né? Isso é muito importante, porque nós acabamos nos sentindo sozinhas, né? Umas com as outras e os homens contra todas nós. Então, é importante que os homens eles se coloquem nesse lugar também de proteger essas mulheres que trabalham com ele, né? Então, nesse sentido mesmo, ser pessoas... Tô identificando que uma colega minha tá sofrendo assédio, não vou deixar ela enfrentar isso sozinha, vou ajudá-la a enfrentar também. E eu falo que assim, não é nem no campo de militância, de espectro político, seja lá o que for, mas tem uma frase do Ricardo Jordão, um cara que eu quero trazer aqui, eu admiro ele demais. E ele fala o seguinte, quem dera um dia uma mulher possa sair na rua com a mesma tranquilidade que eu saio. Que talvez um negro, eu sou pardo, né? Tô no meio do caminho. Ele possa sair na rua, ou possa chegar num lugar com a mesma oportunidade e ter a mesma oportunidade que eu tenho.
No caso, ele branco, estudou numa boa escola e tal. Então, eu acho que pega muito isso. Eu acho muito legal isso que você falou do cara se posicionar. Porque hoje, infelizmente, talvez se chegar uma outra moça e falar, ô, vou falar o termo aqui, ô babaca, dá pra. Talvez o cara ainda, né, vai levar na brincadeira. Se chega um outro cara que tá presenciando uma colega ali, passando uma situação de assédio, tá incomodando, chegar e falar, ô meu amigo, o que você tá fazendo? Talvez o cara, infelizmente hoje ainda é assim, né? Talvez o cara já recue, né? Porque aí já sabe que talvez possa acontecer uma coisa. Mas é muito triste isso, né? E dentro do nosso segmento tem muito. Né? Eu comentei com você fora daqui, foi uma aula de 3 horas, 2 horas foram só alunas falando de assédio. Né? Então imagina que complicado. E com o homem acaba acontecendo muito pro lado do bullying, né, doutora? O bullying também é muito complicado. Também acontece muito, né? Como lidar com isso? Então, o bullying, né, diferente do assédio, ele vai vir mais mascarado mesmo também como uma brincadeira, né? Ah, estamos aqui brincando, tudo mais. E o bullying pode vir como uma violência mais agressiva, de gritar, de realmente menosprezar a pessoa, tentar ridicularizar, ou tentar aparentar uma grandeza, uma superioridade em cima de alguém que tenha um cargo inferior ao seu. E da mesma forma com o assédio, como que você enfrenta? Não ficando calado, né? Então, você se sentiu violentado de alguma forma, denuncie, né? Primeiro passo, chegue para a pessoa e fale, olha, você fez isso, eu não gostei. Quando eu fizer alguma coisa errada, não precisa gritar comigo. Você pode chegar para mim e falar em voz, num tom normal, Não sou audível. surdo. Sim. Ainda assim, você conversou, porque em qualquer emprego, né, a comunicação ela é essencial. E as relações de trabalho, elas dão errado quando falta comunicação, né? Então, o primeiro passo, comunique. Dê também a oportunidade para a pessoa identificar que ela está cometendo um erro e consertar. Às vezes não foi de maldade, né? Sim, é aquilo do que a gente estava falando normal. Às vezes tá tão Perfeito. normalizado agir assim, eu sou o chefe de cozinha, eu vou gritar, eu aprendi, né? Porque é um aprendizado. Ninguém nasce fazendo aquilo daquela forma. A gente aprende, né? Então ele aprendeu ao longo da experiência de trabalho dele que com pessoas no cargo inferior ele deveria gritar, deveria ridicularizar, né? Deveria xingar a pessoa. E isso iria dar algum tipo de produtividade, vamos dizer assim. E a gente sabe que hoje em dia isso não funciona dessa forma, né? Então, a pessoa chegou... Então, o primeiro passo é desconstruir. Chega para a pessoa e fala, olha, não funciona assim, não precisa gritar comigo, eu vou escutar muito melhor, na verdade, se você falar num tom de voz normal, como a gente está falando aqui. Pode chegar, se eu fizer alguma coisa errada, pode chegar para mim e falar, não tem problema apontar os meus erros, né? Somos seres humanos, a gente cresce e aprende com os erros. Fez isso, deu a possibilidade da pessoa entender que ela não precisa fazer isso, ok, ela continua fazendo, aí realmente você tem que buscar, então, uma forma, porque você não vai ficar num ambiente opressor, né, num ambiente tóxico. Então, de fazer uma denúncia, né, se já não for a autoridade máxima, vamos dizer assim, se tiver alguém para quem você possa recorrer, fazer a denúncia, denuncie. Ou então, se é o ponto de, não, realmente não tem como eu continuar aqui, nesse tipo de ambiente, procura um outro emprego. Eu sei que parece ser muito clichê, procura outro emprego. Como isso é muito fácil, né? Tem milhões de emprego aí, é só você disser quero outro, vai aparecer. Mas na verdade tem sim, né? Pra quem é bom, né? E no ramo da gastronomia tem muito, até porque em ambientes que, por exemplo, são tóxicos, a rotatividade de profissionais é muito grande. Porque são poucas as pessoas que vão se permitir ficar num local para você ser ridicularizado, para você ser menosprezado, para você não ser valorizado enquanto profissional. Porque eu imagino que seja um ramo onde o próprio salário, né, é muito desvalorizado ainda. Então, nem tem essa valorização mesmo financeira para incentivar o colaborador a querer ficar naquele lugar, né? Então, é uma das pautas que a gente tem, assim, para conversar sobre, né, o que as empresas podem fazer para garantir essa saúde mental dos funcionários, né? O primeiro ponto é esse. Remuneração de qualidade justa para o trabalhador, né? O que a gente vê, as empresas querem pagar o mínimo possível por mão de obra e querem que os trabalhadores trabalhem com um sorriso no rosto, felizes e satisfeitos, ganhando o mínimo.
né? E isso é assim, uma perversidade muito grande. Foi interessante você falar isso. Vamos virar agora um pouquinho o jogo. Parece até dinâmica de psicologia, né? A gente tá falando agora, talvez até um pouquinho malhando a empresa, agora vamos virar. Né? Teve uma dinâmica que era assim. Agora pensando um pouco do outro lado, do mesmo jeito que é fato, né? Temos aí gestões tóxicas, galera abusadora, galera que não sabe se relacionar. É até engraçado, eu vejo no YouTube às vezes falando sobre as Karens. Tá? O que são essas Karens? É a pessoa, às vezes o funcionário, o colaborador, a pessoa que ela não se submete à autoridade. Então, talvez pela formação na casa dela ou a própria criação, às vezes o chefe vai ali cobrar o trivial, que é da atividade dela. Ai, não, você tá forçando. Você tá abusando, você tá fazendo alguma coisa. Quando ao contrário, quando acontece do empreendedor ter que lidar com uma pessoa que é bem a questão dos extremos, né? Tem o lado do pessoal que fala que é mimimi, né? Tô com depressão, é mimimi. Mas quando como eu lido quando uma pessoa se aproveita disso para qualquer coisa, se eu precisar às vezes ser um pouco mais firme com ela, aí ela já se aproveita disso para gerar uma confusão. A gente vai ter profissionais ruins em todos os lugares, né? Então, é claro que você vai encontrar pessoas, a gente até brinca que a geração Z é uma geração que não está tão apta assim a trabalhar como as gerações anteriores. Eles, né, não querem qualquer tipo de trabalho, então se cansam mais rápido, talvez sejam mais resistentes a uma autoridade, enfim, né, especulações. Mas aí eu tenho lá o meu colaborador e ele não quer obedecer uma autoridade, um superior, porque isso faz parte da dinâmica do trabalho, né? Vão ter hierarquias e você vai, sim, ter responsabilidades, você vai precisar, sim, prestar contas, né, dos seus serviços, do que você faz para alguém, né? Isso é o básico, todo mundo deveria saber quando você está trabalhando. Mas tem pessoas que não vão querer aceitar isso, seja pelo próprio histórico comportamental dela, né? Ela é assim em casa, é assim em outros contextos. Aí, nesse caso, é isso. O que o chefe vai fazer? Ele vai conversar, mais uma vez, a comunicação, né? O diálogo, ele é a base para tudo, né? Então, vai conversar com a pessoa, com esse colaborador, vai apresentar quais são os erros, né? O que ela está falhando lá no serviço dela e vai permitir que ela possa, então, aprender e consertar, né? E aí é o que acontece, você dá lá um tempo para a pessoa se adaptar, depende também, uma pessoa nova na empresa, não está acostumada com o serviço. Você fez isso, não viu que não funciona, que a pessoa não tem um perfil para sua empresa, para aquele cargo? Ok, você vai procurar outra pessoa que tenha, né? Da mesma forma que essa pessoa, às vezes, ela encontra um emprego que vai ter um perfil que se adapte melhor ao que ela quer, ao que ela deseja, o que ela pensa como relação mesmo de trabalho, né? O que vai fazer ela feliz nessa dinâmica de trabalho. É aquele negócio, você falou um ponto interessante, que é aquele famoso, né? Tem o feedback, tem o ferraback. Né? Então, e eu já ouvi muita gente falando isso. Olha, eu tô trabalhando aqui na minha cozinha. Se for o seu caso, comenta aqui embaixo também. Eu tô trabalhando, eu nunca vi meu chefe. Ele nunca chegou para mim e falou: olha, você tá indo bem, você tá indo mal, ajusta aqui, ajusta ali. Então, quer dizer, o feedback até agora vindo de uma psicóloga, é uma ferramenta essencial, né? Que a gente tem que usar sempre que possível, né? E aí a questão é como que eu faço esse feedback? Primeiro que tem que ter, né? É triste que a pessoa ela não receba isso, porque é a forma como a gente aprende a melhorar, né? Ninguém é perfeito, você pode ter anos de experiência, você sempre tem algo a aprender, né? E você ter alguém que vai... E não é no sentido de apontar, olha, né? Você tem como fazer isso melhor. Mas de dizer, olha, hoje em dia a gente tem essa ferramenta que faz isso. Então, porque as tecnologias, né, a evolução tá aí para isso. Então, é importante ter esse feedback. Mas como também que esse gestor, ele vai dar esse feedback? Porque não pode ser um feedback, como você trouxe, né, um ferraback, que você vai trazer só os pontos negativos, o que a pessoa faz de errado, as dificuldades que a pessoa está tendo. Às vezes você vai até fazer um elogio, mas a forma como você elogia não soa como um elogio, porque você não sabe se comunicar. Ao invés de você, né, dar olha, parabéns, isso que você fez estava muito bem feito, você pode falar em um tom
que dá a entender como se ela tivesse feito ali o mínimo que era exigido dela, quando na verdade você estava querendo elogiar. Então a forma de dar esse feedback é muito importante. E assim, a gestão ela tem que ser humanizada, né? Você tem que entender que os seus colaboradores, eles são seres humanos, né? Então tem uma forma de você falar com um ser humano, né? Com respeito, educação, não importa, a pessoa pode ter feito a maior atrocidade no trabalho, ter cometido um erro muito grande, mas você vai chegar para ela e vai apresentar isso de uma forma humanizada, né? Entender que ainda assim é um ser humano que está ali na sua frente. É uma coisa que é interessante, eu sempre falo também, que é a função social da empresa. Nós somos professores, né? Somos colegas, inclusive na mesma universidade, mas ela vai dar o básico. O cara, ele vai aprender mesmo lá na cozinha, lá no salão. E a empresa, ela tem esse papel, ela é efetivamente o campo de batalha onde o cara vai se formar. Então ele precisa realmente ter esse feedback, ter esse entendimento de para onde que ele está indo, porque faz parte do processo de ensino dele, do processo de aprendizagem, né? Eu vi no seu currículo, você também tem esse know-how bastante na parte de aprendizagem. Como que eu vou ensinar alguém, como que alguém está aprendendo e ela não sabe se ela está fazendo certo ou errado, né? E vamos pensar na criança, né? A criança, quando ela tá aprendendo, ela vai cometer um monte de erros. Faz parte da dinâmica de aprendizagem, né? É claro que esse profissional, ele já passou por algum tipo de formação, né? Uma coisa que é normal, a empresa tá entendendo, identificou que os profissionais, os colaboradores estão com muita dificuldade em algo, então oferte uma capacitação, uma formação para esses profissionais, né? Ao invés de só cobrar, possibilite desse espaço, né? E às vezes quando o profissional ele quer fazer um curso fora extra, ele não encontra flexibilidade de horários, ele não consegue essa parceria com a empresa que ele trabalha de dizer, olha, a gente vai aqui reajustar o seu horário para que você consiga fazer essa aula uma vez por semana que você tem. Às vezes você tem que brigar, tem que lutar para conseguir isso, e se você não está ali se capacitando, se aprimorando, você vai ser cobrado depois por isso, né? Então tem que ter uma parceria, né? Colaboradores, gestores, empresa, né? Como pensando mais nesse macro. Então, tem que ser parceria. Porque qualquer empresa que queira prosperar, primeiro, ela tem que cuidar da base. Quem é a base? Os colaboradores. Que é quem está ali trabalhando e fazendo com que a empresa realmente aconteça. Sem eles, a empresa acaba. Né? Então, primeiro ponto, cuide dessa base. E a gente volta para a saúde mental. Né? O que é cuidar dessa base? Proporcionar, primeiro, que essa base se sinta valorizada. Se eu sinto que eu sou um profissional, um colaborador, que o meu trabalho tem importância na empresa, que a empresa me enxerga, né, que ela me vê e que ela valoriza o meu trabalho, a minha atuação vai ser muito diferente quando eu estou ali só para fazer porque eu preciso do dinheiro. Né? Eu sinto que eu tenho perspectiva de crescimento nessa empresa. Né? Eu sinto que o meu potencial está sendo visto. A pessoa vai trabalhar de uma forma melhor. Eu estou sendo cuidado, né? Eu tenho convênios que tem uma gama de serviços que me proporcionam cuidar da minha saúde, né? Da saúde da minha família, né? Dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Isso vai fazer com que esses colaboradores se sintam, então, cuidados. Se eu sinto que eu sou cuidada por empresa, eu vou... Por mais que seja todo o trabalho, vai ter o seu custo, mas eu vou gostar de estar ali atuando, trabalhando. Primeiro ponto. Os gestores também, eles precisam ser cuidados por essa empresa macro, né? Então, eu preciso sentir que eu sou valorizado, né? Que todo o meu esforço de horas que eu destino, às vezes abdico mão de feriados e coisas que eu poderia estar com minha família para estar ali em prol da empresa, né? E a empresa, ela não pode ter o olhar só de o lucro para mim, né? É muito comum, tem pesquisas que mostram que quando o colaborador ele tem participação nos lucros da empresa, ele se engaja muito mais, né? Então, é essencial, é uma comunicação, uma participação que tem que ser nessa tríade, né? Se realmente é uma parceria, a empresa não tem como dar errado. Eu acho muito legal. Tem o Max Pires, esse eu vou trazer, não sei quando, mas eu vou trazer. Ele é o garçom vendedor e ele muda o nome, né, de colaborador para continuador. Porque você acaba sendo um pedacinho disso, né? Desse sonho que alguém construiu e se tornou essa empresa. Mas até pensando nisso, da pessoa que construiu. Agora falando um pouquinho mais pro lado do empreendedor. O empreendedor paga uma pancada de imposto, o empreendedor corre atrás de fornecedor, o empreendedor tem que pagar o salário do pessoal, tem a pressão para fazer funcionar.
E muitas vezes a família também tem que dar atenção para a família. E você até tocou um ponto interessante. Muitas vezes ele abre mão de estar com a família, abre mão de um descanso. Como que esse cara não surta? Ele pode surtar. A gente tem muita ideia de que as pessoas elas não podem ter esse pico aí de surto. Não. Acontecem coisas na nossa vida que podem sim nos proporcionar surtar. O foco é como que eu vou lidar quando eu surtar. Né? Eu vou ter recursos para conseguir enfrentar esse surto? Porque o surto vai acontecer porque coisas que estão alheias a nós, que a gente não tem controle, estão acontecendo constantemente. Então, aconteceu uma coisa que eu não tenho controle, é isso. Né? Eu posso vir a surtar. No entanto, se eu tenho a minha saúde mental equilibrada, né? Lembrando que saúde mental é essa tríade, né? Do corpo, que seria biológico, dessa parte psicológica e também do social, das relações sociais. Então, tudo isso tem que estar equilibrado para que você considere, então, que a pessoa tem uma saúde mental equilibrada, né? Não adianta a pessoa estar ferrada, muito doente fisicamente, e falar, não, mas o mental tá ótimo. Não vai estar. Né? Ou que as suas relações sociais estão complicadas, a pessoa não consegue manter vínculos, né? Relações por conta do trabalho. Então, é outra esfera que tem que ser cuidado. Mas se tudo isso tá bem, se a minha saúde tá bem, então eu vou ter lá o meu surto, mas esse surto vai ser assim muito pequeno comparado à proporção que ele poderia ter se eu tivesse com minha saúde mental totalmente desequilibrada, né? Ou não tivesse recursos para poder conseguir enfrentar isso. Então, o ponto-chave é cuide, né? Se cuide. Cuide da sua saúde física, mental, social, né? Mantenha bons relações, tenha rede de apoio. Você falou da família. Para quem é empreendedor, você tem que ter uma rede de apoio da família. A família tem que ser parceira também, né? Tem que abrir mão também junto com você para que a empresa prospere. Porque às vezes acontece o oposto, né? Tá lá, ou por exemplo, o pai tá lá na operação, trabalhando, às vezes tá num momento difícil, o funcionário foi embora, ou o funcionário deixou na mão, o cara tá trabalhando lá das 8 da manhã à meia-noite. E eu penso assim, o filho vendo isso, a filha, até a esposa, se torna oposto. Que geralmente quando alguém monta um negócio, fala, não, eu vou deixar aqui algo para minha família, né, para minha posteridade. Só que é muito comum, e isso falando até na parte de administração, é muito comum os filhos não quererem seguir, né? Pelo contrário, ter horror do restaurante ou do bar que o pai montou. Né? Acho que justamente por ter essa imagem negativa da pessoa se matando e às vezes ganhando pouco, tendo dívida. Acho que essa questão de referencial fica muito complicada, né? Mas aí também tem a expectativa desses pais, né? Os filhos não têm que seguir os passos dos pais. Então, não é porque o pai idealizou uma empresa que o filho vai ter que seguir com essa empresa, se não é o sonho dele, né? E o que a gente vê muito é essas expectativas que os pais colocam nos filhos. Tem que deixar o filho sonhar os sonhos deles também. Né? Isso é importantíssimo. E o respeito, escutar o que esse filho tem a dizer, o que ele quer, não quer, pensando em parceria mesmo, esposo, o que cada um abre mão. Então, o respeito, o diálogo, a cooperação, isso é essencial, né? É a base para que a família realmente ela esteja junto nesse processo laboral, né? Perfeito. E acho que até vai muito de encontro com isso que a gente está falando, que é a questão a hora que o boleto chega eu não tenho dinheiro para pagar. Isso acontece demais. Tá? Já começa ali a atrasar o fornecedor, o funcionário ali eu tô pagando picadinho, e já tá ali na beira da quebra. Né? Muitas vezes por não ter gestão, não ter administração. Tá lá tudo explodindo ao meu redor. E aí? Como que eu consigo manter a calma, manter ali a mão no volante e fazer a coisa andar e buscar um caminho para reverter isso? Porque a pressão, né, matadora. O empreendedor, quando ele decide empreender, ele sabe que ele está assumindo muitos riscos. O negócio pode dar certo e pode não dar, né? Então, você tem que ter lá o seu plano A e o seu plano B também pensando, antes de começar, não dando certo, o que é que eu consigo fazer, né? Mas vamos lá, primeiro passo, né? Comecei minha empresa, estava tudo bem, de repente... Vamos voltar até um pouquinho na época da pandemia. Isso foi muito comum na pandemia. Aconteceu demais. Né? As empresas, tipo assim, foi algo do acaso, ninguém tinha um controle, né? E aí explodiu, e aí o que é que eu posso fazer, né? Tô aqui. Primeiro ponto, desacelera.
pensa, o que é que eu consigo fazer agora? O que é que tá ao meu controle? O que é que tá na minha alçada, ao meu alcance, que eu consigo realmente, efetivamente fazer? Porque não adianta a gente ficar pensando, eu deveria fazer isso. Se é algo que não é do seu controle, você não pode fazer, né? A gente só lida com aquilo que a gente consegue. Então, primeiro, desacelerar, focar no momento presente, né? O que que eu realmente consigo fazer agora, nesse momento. E aí, traçar metas, né? Do que você pode fazer. Olha, agora eu consigo fazer isso, daqui a um mês eu consigo, né, pedir esse empréstimo, fazer isso. E você começa a organizar, né? Ver metas, ver parcerias com quem você pode contar, quem é que sua rede de apoio nesse sentido, né? Se você tem uma rede de apoio que você possa solicitar nesse momento, né? E aí vai traçando, né? Eu não trabalho no ramo, então eu não posso dar dicas assim muito específicas para empreendedores, mas um ponto que é essencial, né? Voltando até para minha área, cuidado com a sua saúde mental. Porque para que a gente consiga desacelerar, focar no momento presente, identificar o que realmente eu consigo fazer, o que é que eu consigo controlar, o que é que está ao meu alcance, isso é uma habilidade, né, uma capacidade psicológica, né, uma capacidade de elaboração, abstração que a gente precisa ter. E se a sua cabeça está um turbilhão, né, de coisas acontecendo, você não vai conseguir pensar racionalmente para poder elaborar isso. Então, cuide da sua mente, relaxe, respire. No momento de surto, né, o que é que a gente pode fazer? Respira. A respiração, ela nos ajuda a conectar com o momento presente. Então, é comum para quem sofre de ansiedade, né, sempre vai ter essa dica. Tá lá numa crise de ansiedade, para e respira. E aí respira, mas preste atenção na respiração. Então, preste atenção na entrada do ar nos seus pulmões, quando esse ar é expirado para fora, porque isso vai te ajudar a conectar com esse momento presente, até você conseguir se acalmar um pouquinho, né? Restabelecer essa calma e aí voltar a pensar. Parece muito simples, não é? Na prática, né? Você imagina estar surtando. A psicóloga falou para mim respirar. Claro que eu tenho que respirar, né? Senão eu não vivo. Mas a gente respira de forma tão mecânica que a gente esquece que a gente está respirando, né? E a gente prende a respiração. No surto, a gente vai lá, segura a respiração, e aí do nada vai lá a falta de ar, né? E é isso, Verdade. né? Então, a gente tem que, primeiro ponto, respira, desacelera e vê o que você consegue fazer. E se você tá com sua saúde mental em dias, equilibrada, do que é possível, porque não vai existir uma saúde mental equilibrada, perfeita, ninguém, nem psicólogos têm isso, longe disso, né? Mas quando você tem, né, mais ou menos esse controle, esse cuidado, você vai conseguir passar por essas situações de uma forma melhor, né, do que quem não tenha. Então, se cuide. Ah, legal. E assim, nós passamos aqui, falamos um pouquinho do colaborador, do continuador, tá? Nós falamos um pouquinho do empreendedor. Agora vamos falar um pouquinho de quem está entrando na área. Tá? E é interessante que a gente até mencionou um pouquinho, você falou uma coisa sensacional que foi, olha, não é porque você montou um negócio que seu filho tem que querer. Muitas vezes ele tem outros sonhos, ele tem outros caminhos e você precisa aceitar isso. Mas, assim, hoje já melhorou muito. Antigamente, vou até contar uma historinha rápida. Eu tinha um amigo, hoje um chefe maravilhoso, Diego Brasil. Um abraço se você estiver vendo. E a gente, quando ele estava fazendo faculdade ainda, quando a gente encontrava ele, a gente ficava até cantando Ero, Diego Cozinheiro. Porque era uma profissão que não era, assim, tão valorizada quanto é hoje. Talvez muito pela TV, pelos realities. Talvez hoje ainda tem muito jovem que tem essa insegurança. Poxa, eu quero fazer gastronomia, é o que eu gosto, é o que eu sinto, assim, que é legal. Mas fica, poxa, não, mas eu vou fazer uma TI porque dá mais dinheiro. Né? Eu vou fazer um direito, uma medicina. E aí, como orientar essa pessoa? Para quem está ouvindo aqui na Lente da Verdade, né? Às vezes tá esse jovem, o que você falaria para ele? Ou para ela? Sim. Isso na psicologia também acontece, tá? A psicologia não é uma área rentável, não. Quando você vai contar para os seus pais, olha, eu quero fazer psicologia. Nossa, mas por que não vai fazer medicina, então, né? Então, tem essas profissões que têm um status, né? E tem uma valorização para a nossa sociedade maior mesmo. Mas eu, né, identifiquei que eu quero fazer gastronomia, né, eu quero trabalhar, é algo que eu gosto, né. É claro que a gente depois, quando entra no curso, a gente realmente aprende o que é. Acho que é só ali cozinhar, eu gosto de cozinhar, então depois você aprende que não é tão simples assim.
primeiro passo, comunicação, né? Seja aberto com sua família, né? Fale, olha, eu quero fazer isso, é o que eu acredito que vai me dar uma sensação de bem-estar, né? Eu vou ser feliz, né, fazendo isso, quero tentar. E nesse diálogo, nessa comunicação com a família, tem que ter respeito de ambas as partes. Então, da mesma forma como o filho, né, vai respeitar também os conselhos, né, que os pais trouxerem, esses pais também têm que escutar e respeitar esses filhos, né, as decisões deles. E entender que eles não são extensões de si próprios, né? São outras pessoas que vão ter outros desejos, outros prazeres e outras coisas que vão fazê-los felizes. E até outros dons também, né? Sim. E dom muito, assim, no sentido também de, assim, habilidades, o que gosta de fazer, né? A gente pensa muito em dons que, nasceu com jeito para cozinhar, nasceu com dom para cozinhar. E não, né? A gente aprende que tudo é aprendizado, né? Você aprendeu na sua história de vida a ter esses gostos. Então, até o que a gente gosta, a gente aprendeu a gostar em algum momento da nossa vida. A gente não tem ciência em que momento foi esse, mas isso aconteceu, né? Então, comunicação é a base para tudo. E aí você falou jovem, uma coisa que é muito comum, a gente que é professor, que dá aula em graduação, tem muita gente que não é jovenzinho não, né? Vem gente que já tem outra graduação, que já fez outra formação. E aí a pessoa pensou, na minha época, quando eu era jovenzinho, eu não pude fazer a gastronomia. Eu fui lá, fiz o TI, porque me disseram que dava dinheiro, eu fui lá para o que, né, dava dinheiro. Hoje em dia eu tô numa fase da minha vida, numa maturidade, que agora eu entendi que eu quero fazer o que eu gosto, e aí eu quero fazer outra faculdade. Isso é muito comum, né? A gente vê muito pessoas na sua segunda, terceira graduação. Então se joga, sabe? Se é algo que você sente que vai te fazer feliz, vai lá. Comecei a fazer, não me identifiquei, vi que não é pra mim, muda, né? A vida é só uma. As possibilidades são infinitas, né? Então, por que você tem que ficar preso? Porque eu comecei uma coisa, eu tenho que ir até o fim? Não. Às vezes, a desistência, né? Desistir de um curso, ela é muito melhor do que você fazer só pra você dizer também, eu terminei aquela faculdade. Agora, se você tá, né, vendendo agora o meu peixe, né, a minha sardinha, se você tá em um processo psicoterapêutico de autoconhecimento, as chances de você ficar só entrando em vários cursos, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, vai diminuir, porque você vai passar por esse processo de autoconhecimento antes, pra identificar realmente o que você tem afinidade, o que te faz bem, e aí você vai conseguir ter uma tomada de consciência, né, uma tomada de escolha de forma muito mais consciente, né? E a psicologia trabalha muito com isso em orientação profissional vocacional, né? Um dos aspectos que a gente atua também. Muito bacana. E até dentro da gastronomia, ela se divide em ramos. Então, eu tenho a confeitaria, eu tenho a panificação. Então, assim, acaba sendo um pouco assim... Cara, até a Paula, minha mentora, falou muito isso. Você tem que ser fiel a você mesmo. Né? Então, é o que eu curto, é a confeitaria. Então, cara, vai lá, se joga. Às vezes você vai chegar lá, no meio do caminho, não, acho que eu não curto tanto. Tá tudo bem, né, doutora? Sim. Tá tudo bem, posso seguir aqui. Muito bom. Então, galera, estamos chegando aqui ao final, né, da nossa gravação de hoje, que foi, assim, maravilhosa, sensacional. E legal que a gente conseguiu pegar vários pontos, né? Desde o empreendedor, o colaborador, a pessoa que está querendo entrar na área. Então, de antemão, sim, quero te agradecer demais pela sua presença aqui hoje com a gente. E como que o pessoal entra em contato contigo? Às vezes quer tirar alguma dúvida, quer passar contigo também, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Onde que ele pode ou ela pode te encontrar? Henrique, eu sou a pior pessoa das mídias sociais, mas eu tenho um Instagram profissional, que é psicóloga Paloma Lopes, tudo junto. Eu acredito que na divulgação, né, do podcast vai estar lá também, então para facilitar. Vai estar aqui embaixo na descrição. Para facilitar, eu tenho que inclusive retomar, né, postar mais coisas. Então vocês podem entrar em contato por lá, tem telefone, tem e-mail, né, tem o chat, né, o direct do Instagram para entrar em contato. E ficaria muito feliz, né, se alguém tiver dúvida, me procurar. Também sou psicóloga clínica, né, então quem precisar também do serviço, estou à disposição. E agradeço muitíssimo o convite, Henrique. Foi uma delícia aqui conversar. Agradece. Por mais que quando você me fez o convite, eu fiquei pensando, mas o que é que eu sei sobre gastronomia? O que é que eu posso contribuir, né? Pensando na gastronomia. Mas aonde tem ser humano, a psicologia faz parte, então a gente se encaixa.
Que lindo, perfeito. Obrigado. E antes de finalizar hoje, eu quero dedicar esse programa à memória do Dr. Rubens Carvalho Pinto. Ele foi o fundador da Faculdade OTEC de Gastronomia, primeira faculdade que eu dei aula. E hoje eu falo que ele foi promovido, né? Independente de religião. Falo que hoje ele está num lugar muito melhor do que aqui embaixo. Então, meu abraço, meu carinho, minha solidariedade à professora Bia, a toda a família. Quero aproveitar também, mais uma vez, agradecer a você. Agradecer a Thaís, galera aqui do SampaCast, aqui da Lapa, que sempre nos recebe super, hiper bem. Nos ajuda demais, demais. E te convidar, mais uma vez. Deixa o seu like, o seu joinha. Quer deixar uma dúvida aqui para a doutora Paloma? Deixa aqui embaixo também, a gente repassa. Deixa o seu comentário, que seja um oi, um alôzinho. E estamos lá no Instagram também, @manjericast. Sempre você vai saber quem tá vindo, tem cortes ali antes do episódio sair, várias novidades, interações, até vaga de emprego lá também, né? Pô, não tá muito legal seu emprego, pô, tá rolando um abuso ali, alguma coisa legal. Dá uma olhadinha lá no perfil, que a gente sempre divulga alguma coisa. E tamo junto, é isso aí. Semana que vem tem mais Manjericast. Forte abraço, valeu! Tchau, tchau. Tchau, gente!